Bora, tudo bem? Esperar um pouquinho aí para as pessoas poderem entrar e a gente poder começar aqui. Olha aí a Poli, né? Já estou começando a ver as pessoas aí, ó. Dani Martins. Olha, tá legal aí, ó. Vocês vão me falar se vocês estão me ouvindo aí, viu, gente? Por favor aí, ó. Me falar se vocês estão me ouvindo, tá? Olá, Giovana. Bora lá. Olha o Cláudio aí. Yara, paciente, né? Então bora lá. Estamos ouvindo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Dani falando aí que tá ouvindo bem, né? Vocês falem se estiver dando eco, porque a gente consegue regular aqui. Olha que legal, agora eu tenho minha mesinha aqui, ó, a mesinha de som, né? Vou fazer igual se fosse uma consulta, né? A gente tem um papelzinho que eu sempre escrevo aqui, que as pacientes levam para casa, né? E eu faço aqueles esquemas mostrando o que é uma coisa, o que é outra, e a paciente leva aquele rascunho para casa e depois traz para mim para ver se eu falei certo, né? E aí eu mando estudar, para ver se quando volta tá sabendo tudo da matéria, né? A ideia é tentar ver se as pessoas conseguem ter uma ideia bem legal de tudo, né? Então a gente aqui está tentando montar um estúdio mais legal, o Galo Doido está aqui atrás, a Lulu e o Rafa ali, ó. Então assim, é dentro de casa mesmo, mas a gente vai fazer um negócio muito top para vocês, tá joia? Dando só um tempinho aí para as pessoas entrarem, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da SOP, né? Como é que a SOP acontece, né? Quais são os critérios importantes aí para a gente cuidar. A gente vai dividir um pouquinho essas lives, a gente vai fazer toda quinta-feira às 20h30, então podem marcar na agenda de vocês. Toda quinta-feira, 20h30, a gente vai falar de um assunto legal, a gente vai dar oportunidade para vocês perguntarem, né? E a Lilian da Vitália aí, ó, nossa parceira, que delícia, e nós vamos poder tá mostrando para vocês todas as novidades aí e tudo que sai de novo na medicina, na ginecologia integrativa, né, na medicina integrativa de uma forma geral, tudo que a gente estuda, tudo que a gente corre atrás para poder apresentar para vocês cada dia mais, cada dia melhor uma condição. Tá joia? Tô aqui, ó, tem assessoria aqui também, ó. Tem o meu computador, não sei se dá para vocês verem, e eu tenho a turma aí que tá me assessorando para me criticar. Vai que eu falo alguma coisa errada, né? Então a gente vai curtindo aí, ó. Ao César do laboratório, né, João Paulo. Olha que legal. Nós vamos lá caprichar para vocês, tá bom? Esperar só mais um minutinho, né? Mais 1 ou 2 minutinhos aí a gente está começando, né? A turma está entrando, né? E nós vamos falar bastante aí de ovário policístico, né? E saber que o ovário policístico não tem nada a ver com tratamento com anticoncepcional, né? Então, até para desmistificar, né? Falar um pouquinho do que o ovário policístico ele tem uma relação tanto com hiperandrogenismo quanto com hiperestrogenismo, né? Então a gente vai caprichar aí para vocês, né? É muito comum a gente ter os profissionais achando que o ovário policístico tem uma relação direta só com o hiperandrogenismo, né? Só com as características masculinas, mas a pessoa tem uma variação aí de diagnóstico que vai desde o androgenismo até o estrogenismo, e ela pode ter umas características que não tem nenhuma relação com o androgenismo. O diagnóstico inicial é pelo androgenismo. Mas vamos lá, deixa o pessoal entrar. Cada hora subindo mais aí, ó. Tô ficando feliz aí. Chama os amigos, né? Chama todo mundo aí do lado pra gente, a Esther aí, ó. Todo mundo aí do lado pra gente poder falar um pouquinho, tá? Tô bonitinho aqui com áudio, microfone, né? Estúdios informado, né? Tudo certinho pra poder cuidar de vocês, tá? Bom, vamos começar falando devagar, porque aí dá tempo do pessoal chegando, do pessoal entrando aí, e a gente ter oportunidade de
de apresentar as coisas, né? Bom, tem muita gente que já me conhece, tem muita gente que é minha paciente, e tem gente que está entrando agora, está começando a me conhecer agora. Meu nome é Henrique Tavares Barreto, alguns me chamam de Barretão, mas aí por isso que eu fico brincando com essa história. E eu tô aqui para falar um pouquinho, sou médico ginecologista de formação, depois comecei a mexer com reprodução, com gestação de alto risco, com performance, com desempenho, com ganho de massa magra, com equilíbrio hormonal, com implantes, né? Com essa parte de medicina integrativa que me encantou muito, porque é uma questão muito importante, assim, a gente pensar que a gente pode cuidar das coisas antes das doenças aparecerem, né? Quando as doenças começam a dar os primeiros sinais, a gente já pode começar a abordar. E aí a gente evitar. Era uma coisa que me incomodava desde a faculdade, né? Você pensar que o paciente tinha que esperar ter o diagnóstico de uma doença para você cuidar. E a grande questão é que a maioria das doenças não começa de uma hora para outra, elas não são doenças agudas, né? São doenças crônicas e que a gente percebe esses sinais logo que elas começam, e a gente pode evitar que a pessoa instale uma determinada doença. Então, eu vou começar com essa história do ovário policístico, porque ela é muito típica, né? O ovário policístico, ela é uma doença que não tem nada a ver diretamente com o ovário. O ovário é uma consequência de uma alteração que chama-se resistência periférica à insulina, né? E com isso, 88% dos casos, né, o ovário policístico ele vem dessa resistência periférica à insulina. Em 12% dos casos ele tem uma relação com inflamação crônica. E o que é inflamação crônica? Se você pensar em inflamação aguda, é uma amidalite, né, que é causada por uma bactéria, um vírus, é uma candidíase causada aí por um fungo, né, uma infecção urinária causada por uma bactéria, uma apendicite, né, isso é infecção aguda, né. E uma infecção crônica é um estado inflamatório, né? Uma inflamação crônica é um estado inflamatório. O paciente, pelo estilo de vida, pelo comportamento, pela forma, pelo percentual de gordura, pela alimentação, pela qualidade do sono, esse paciente acaba desenvolvendo umas características típicas aí de processos inflamatórios crônicos. E o que é a porta de entrada para a grande maioria deles é a resistência insulínica, que gera essa inflamação e gera oxidação dos tecidos, né? E isso é a origem do ovário policístico. Quando a pessoa tem resistência periférica à insulina, que é uma má ação da própria insulina, essa insulina agindo mal, o pâncreas de uma pessoa jovem tem que produzir mais insulina para compensar essa má ação. E com essa insulina em excesso, a pessoa fica uma voraz absorvedora de glicose, né? Tudo que ela come de açúcar e carboidrato absorve com a voracidade muito grande, né? E na hora que absorve com essa voracidade muito grande, você tirando a glicose da corrente sanguínea, você faz uma hipoglicemia. O primeiro sinal dessa hipoglicemia não é passar mal, não. Aí o povo acha que vai desmaiar, que vai passar mal. É vontade de comer doce e carboidrato. Então essas pacientes, elas ficam umas formiguinhas, assim, com vontade de comer doce e carboidrato com uma voracidade muito grande e está sempre retroalimentando isso. E se torna uma acumuladora, porque elas estão sempre comendo um pouquinho mais, sempre não deixa nenhum restinho ali. Na hora que vai almoçar, quem cozinha, né, prova aquela comida ali, na hora que está fazendo, almoça, e se sobrar um restinho, ainda come aquele restinho que está faltando, né? E sempre tem a sobremesa, a pessoa tem aquela vontade louca de doce. A resistência insulínica, ela altera um hormônio aqui da hipófise, um hormônio dessa glândula que chama hipófise e que aumenta o LH, né? O LH é um hormônio que desencadeia uma cascata de hormônios no ovário que vai fazer com que essa paciente aí tenha uma produção excessiva de testosterona, né, na primeira camada do ovário. O ovário ele tem duas camadas, uma célula que a gente chama da teca e a célula da granulosa. Meus pacientes todos sabem disso porque eu desenho isso para eles lá no consultório. E nessa camada das células da teca, então você forma um pouquinho mais de testosterona e em 15 a 20 minutos, essa testosterona na outra camada do ovário, ela se transforma em dihidrotestosterona e em estradiol, né? Dihidrotestosterona, que é um hormônio androgenizante, e estradiol, que é um hormônio feminilizante, né? Por isso a gente fala que o ovário policístico é uma doença, é uma alteração metabólica que cursa com hiperandrogenismo
por causa da dihidrotestosterona, e com hiperestrogenismo, por causa do estradiol. A dihidrotestosterona, então, dá uns sintomas típicos do ovário policístico, né? Acne, oleosidade, vê se se identificam aí. Pelos de características masculinas, né? Obesidade central, que é a gordurinha de tórax e abdômen, né? A gente fala daquele braço de doceira ou de salgadeira, que a pessoa tem uma gordurinha no tríceps, uma gordurinha na escápula, às vezes na dobrinha do peito aqui, gordura infraumbilical maior que supraumbilical, né? Então aquela paciente que tem um excesso de gordura na pochetinha, né? E essas distribuições de gordura tem aspecto típico de resistência à insulina, né? Irregularidade menstrual, anovulação crônica, então a paciente não ovula todos os meses e por isso que a paciente do ovário policístico tem uma dificuldade de gravidez, mas ela não é infértil, tá? Eu já ouvi várias vezes paciente chegando no consultório, passaram em outros profissionais e o profissional falando que a paciente era infértil, que ela não engravidava e ela engravidou sem querer no momento que não planejava. Então a paciente do ovário policístico, quando ela ovula, a chance de gravidez é a mesma de uma paciente que não tem ovário policístico, mas a questão é que ela não ovula todos os meses, né? Depois eu vou explicar algumas questões em relação à gravidez de quem tem ovário policístico, mas de toda forma vamos continuar na fisiopatologia. Então, a anovulação. E a imagem do ovário, a imagem de ultrassom no ovário é só um critério. Ela não é diagnóstico nem exclusão. Eu também já vi muitos profissionais, muitas pacientes chegando com informação de que ela não tinha ovário policístico porque ela não tinha imagem no ovário. Só que isso não é verdade. Só 25% das pacientes que têm a imagem no ovário, elas têm o diagnóstico. Elas têm, só 25% das pacientes têm ovário policístico, elas têm um diagnóstico, a imagem no ovário, né? 75% das pacientes de ovário policístico não têm a imagem no ovário. Então isso não é diagnóstico, é só um critério, né? E por que isso acontece? Como as pacientes variam do androgênio, da dihidrotestosterona até o estrogênio, né? Essas pacientes que são mais estrogênicas, elas vão ter às vezes o ovário normal, vão continuar ovulando, vão continuar menstruando, elas não têm aquela história de uma anovulação crônica, que também é só um dos critérios, né? E aí o que acontece? Esses dois hormônios, dihidrotestosterona e estradiol, quando eles estão em excesso lá no ovário, eles mandam informação lá para a hipófise de novo, para aquela glândula que produziu o LH, falando que tem hormônio demais ali e que não é para produzir mais, não me manda produzir mais não. E o FSH é o hormônio que recruta folículos no ovário. Então na hora que esses hormônios mandam essa informação de que tem hormônio demais, a hipófise diminui a produção do FSH e esse FSH, que é o hormônio que recruta folículo no ovário, recruta com dificuldade. O folículo cresce muito lentamente e, consequentemente, a paciente pode não chegar a um folículo superior a 17 milímetros, que é o mínimo que a gente precisa para ovular, e acabar não tendo ovulação, tendo ciclos anovulatórios, ou tendo um atraso da ovulação. Essa paciente, às vezes, vai atrasar um pouquinho a ovulação, porque o folículo vai crescendo devagar, até passar do período ovulatório, né? A primeira fase do ciclo ela é variável, ela pode ser alongada por conta desse recrutamento folicular, e a paciente ovular tardiamente, e, consequentemente, menstruar com atraso, né? Então é muito interessante você entender que são dois hormônios que vão estar equilibrando essa questão, e não só a dihidrotestosterona e não só o androgenismo, né? Com isso, a paciente então, ela fica exposta ao estrogênio durante muito tempo dentro do mês. A dihidrotestosterona, ela dá características hormonais, físicas, muito rapidamente. Então, se você for pensar, aquelas meninas que começam a menstruar e que têm resistência insulínica, elas vão ter sintomas de ovário policístico muito rápido, né? Vão ter esses sintomas de androgenização nos primeiros meses. Com 5, 6 meses de menstruação, elas começam a ter acne, oleosidade, né? Pelo, a gordurinha começa a aumentar, as menstruações ficam irregulares, né? Então isso tudo acontece. E as características do estrogênio, né, dessa parte de hiperestrogenismo, são características mais tardias. É aquela paciente que vai ter TPM,
cólicas, irritabilidade, fluxo aumentado, né, enxaquecas, né, pólipos endometriais, mastalgia, né, dor nos seios para poder menstruar, né, e aí que vão culminar lá depois dos 30 anos, 35 anos, com mioma, né, adenomiose, que são glândulas do endométrio dentro da parede do útero, dentro da parede do miométrio, né, e endometriose, que para mim é uma das piores doenças para a gente cuidar, porque é uma doença que não tem cura, né? Que é uma doença estrogênio dependente. Essas três aí são importantíssimas, né? Os miomas, né? A adenomiose e a endometriose. E a paciente também desenvolve uma gordura que é típica de estrogênio, que é aquela gordura de quadril, né, de culote, celulite, né, gordura no glúteo, posterior de coxa, estrias, né, essas características são típicas de quem tem um estrogênio excessivo. Então, recapitulando aí, a paciente que tem o androgenismo, que tem a dihidrotestosterona alta, essa paciente tem pelo, acne, oleosidade, obesidade central, irregularidade menstrual, anovulação, né? E às vezes a imagem do ovário. E a paciente que tem hiperestrogenismo, ela tem TPM, irritabilidade, cólicas, fluxo aumentado, enxaquecas, mastalgia, miomas, adenomiose, endometriose, gordura de glúteo e posterior de coxa, né? Celulites, estrias e culote. Tá? E aí o estrogênio excessivo, lá na terceira idade, ainda pode aumentar a chance do câncer de mama e do câncer de endométrio. Não quer dizer que a pessoa vai ter, mas pode aumentar um pouco essa característica, né? Então, na hora que a gente fala de ovário policístico, a gente tem que falar desses dois lados. E é muito comum a galera abordar só pelo lado do androgenismo, porque o diagnóstico da doença, a doença apareceu quando eles começaram a fazer os ultrassons, né? Eles começaram a entender o ovário policístico, quando começaram a fazer os ultrassons e viam que quem tinha aquela imagem no ovário tinha pelo, acne e oleosidade. Então, eles chamaram o ovário policístico de ovário androgenizante, né? Como se a responsabilidade fosse do ovário. Mas o ovário ter microcistos na periferia dos ovários é também uma consequência da resistência insulínica e dessa cascata hormonal. Então, o que o ginecologista fazia? Ele passava anticoncepcional. Aquela paciente ali que tinha ovário policístico, ela tinha um androgenismo de pele e se passava anticoncepcional com a intenção de feminilizar a pele por causa do estrogênio do anticoncepcional. Era muito comum usar o Diane, o Selene, né, que são anticoncepcionais que têm uma progesterona feminilizante, que é a ciproterona, e tem o etinilestradiol, que é um estrogênio sintético, né, em doses mais altas, 35 microgramas. Então essa paciente melhorava a pele, melhorava a acne, melhorava os pelos, né? Como eu falei com vocês, o estrogênio do ovário, ele inibe o FSH, então dificulta o recrutamento folicular. Quando a pessoa usava pílula, ela inibia mais ainda o FSH. E aí a imagem do ovário vem normal, parece que não tem mais o ovário policístico. Mas na verdade você só está jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? Essa paciente aí, ela continua com a resistência insulínica, que é a origem da questão, e ela acaba piorando essa condição usando a pílula, porque quando ela usa estrogênio e progesterona, além dela inibir mais o FSH, né, a pílula é um anovulatório, ele não permite que a paciente ovule, e a paciente já é uma anovuladora crônica, né, então acaba que ela tem uma piora dessa questão da ovulação. E ainda tem uma questão muito importante, que é interessante da gente comentar. Se a paciente já é hiperestrogênica, se ela tem estrogênio alto, ela aumenta uma proteína que é a transportadora da testosterona. A paciente que tem ovário policístico, ela tem testo alta, né? Só que quando ela aumenta a SHBG, que é essa proteína que transporta a testosterona, essa proteína fica com afinidade muito grande pela testosterona. E, consequentemente, ela adere a testosterona para transportar até o local de ação, né, no músculo para ganhar massa magra, na gordura para perder o percentual de gordura, na libido para ter vontade de namorar. E essa paciente acaba perdendo todas essas características, porque a testosterona presa a SHBG, ela não age, né? Ela só age na condição de estando livre. Então a paciente tem que estar com
com a testosterona livre para ela funcionar. Presa a SHBG, com essa afinidade pela SHBG, a SHBG circula com a testosterona lá no corpo da mulher e não solta. Consequentemente, a paciente tem uma testosterona total boa, uma testosterona livre baixa, e essa testosterona total boa androgeniza, porque faz dihidrotestosterona, e estrogeniza, fazendo estradiol. E aí, consequentemente, tomando pílula anticoncepcional com estrogênio, ela aumenta mais ainda essa SHBG. E essa SHBG prende mais ainda a testosterona, diminuindo ainda mais a libido, né? Se a gente perguntar para vocês aí, ó, a gente vai ver que as pacientes que tomam anticoncepcional queixam que a libido é um pouco diminuída, né? E elas têm ainda mais dificuldade de ganhar massa magra e mais dificuldade de perder percentual de gordura. Então, a longo prazo, né, no curto prazo, a pílula não engorda, não, mas a longo prazo, com a ação dessas questões, com essa desmotivação para o treino, para o ganho de massa magra, para a perda de percentual de gordura, a paciente pode acabar, sim, com a idade, com o avançar dos anos, diminuindo o metabolismo e ganhando percentual de gordura e piorando ainda mais a resistência insulínica e piorando ainda mais essa cascata de hormônios toda, que faz com que ela piore, que ela tenha o ovário policístico, causando mais ainda a ovulação crônica, né? Então, a pílula não é indicada para o tratamento, ela só cuida das consequências do ovário policístico. Ela não cuida em nada da causa, que é a resistência insulínica ou a inflamação, né? E como que a gente cuida disso? Como é que a gente vai cuidar de ovário policístico, né? Para cuidar de ovário policístico, a gente tem que cuidar da resistência insulínica, né? Não é a causa. Cuidando da resistência insulínica, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar 6 passos, né? O primeiro passo é cuidar da dieta. Por quê? Se a pessoa ela absorve glicose e carboidrato com uma facilidade muito grande, né? Qual que é o alimento, então, que não é legal para ela comer? Glicose, açúcar, né? E o carboidrato simples, o carboidrato de absorção rápida, o pão, o arroz branco, o macarrão, né? Isso não é o ideal para ela comer. Essa paciente, ela tem que fazer uma dieta, então, que seja low carb, né? Com pouco carboidrato, ou até zero açúcar. Eu vou explicar por quê. Eu converso sempre com muitos nutris, né, sobre essa questão, e a dieta cetogênica ou o jejum intermitente, ela também vai reduzir a resistência insulínica. Mas para o segundo passo do nosso projeto, ela não é o ideal, né? Essas duas não são as ideais. Porque o ideal é que ela seja low carb e numa taxa de carboidrato um pouco mais alta, até próxima do limite da dieta, que não é mais low carb, em torno de 40% de carboidrato. Por quê? Porque essa paciente ela vai precisar ganhar massa magra. E a paciente que está numa dieta restritiva demais, uma dieta que corta demais o carboidrato, ela não consegue construir, né? A dieta que tá muito restrita, a paciente vai perder massa magra e gordura. E na hora que ela perde massa magra e gordura, percentualmente ela mantém ali um percentual de gordura alto para a massa magra que tem, né? Então, se a gente pensar no tratamento adequado para um paciente que tem ovário policístico, o ideal é que essa paciente ganhe massa magra e perca percentual de gordura. E aí, então, vem o segundo passo aí do nosso tratamento. Qual que é o segundo passo? Exercício físico. E o exercício físico, qual é o melhor exercício para emagrecer? Qual é o melhor exercício para emagrecer? Musculação. Todo mundo que passa lá no consultório sabe disso, a gente conversa, eu tenho falado isso muito, porque essas pacientes que às vezes acham que o aeróbico é o exercício que vai mais emagrecer, o aeróbico é o exercício que tem um gasto calórico importante, mas durante a execução, enquanto a frequência cardíaca está alta, né? Na hora que a frequência cardíaca desacelera, essa paciente para de gastar. Então ela vai lá e faz uma aula de spinning, né? Você vai ver no spinning lá um monte de gente pedalando lá e um monte de gordinho, né? Por quê? Porque aquela pessoa está pedalando numa frequência cardíaca de condicionamento cardiovascular. Aquilo é bom para o pulmão, é bom para o coração, mas para a perda de percentual de gordura não é o melhor caminho, né? Na hora que a paciente faz o exercício, faz só dieta, por exemplo, ela perde uma quantidade de gordura, mas perde também massa magra, porque o organismo tira energia de onde tiver, ele não tira energia só da gordura. E aí, se você tem gordura e massa magra para ser consumida, você vai consumir os
dois. Num segundo momento, se a dieta continua muito restritiva, você vai ter que dar, como ela perdeu um pouquinho de massa magra, ela diminui o metabolismo basal. E aí essa paciente vai ter que comer menos para se manter. No terceiro momento, menos ainda. Então ela vai chegar a um determinado momento em que ela está comendo quase nada, está comendo muito pouco e mesmo assim não continua emagrecendo, porque a massa magra dela, a taxa metabólica basal, o gasto energético fora do horário do treino é muito pequeno, né? Já na musculação, a pessoa tem um gasto metabólico durante o treino, né, que talvez seja até um pouco menor, às vezes, do que um aeróbico muito intenso, mas a paciente faz microlesões na musculatura. E essas microlesões na musculatura vão dar uma resposta endócrino-metabólica ao trauma. Essa paciente, por causa dessas microlesões, vai gastar energia por 72 horas depois aí do exercício para se recuperar dessas microlesões. E isso mantém o metabolismo alto durante esse prazo todo, naquele grupamento que foi trabalhado, né? Então, é muito interessante você pensar nisso, porque é o que a gente brinca lá na musculação, que é o sleep, é o sono anabólico, né? A pessoa está dormindo e está gastando energia, porque ela teve um treino muito intenso que fez essas microlesões, né? O músculo, quando cresce e aumenta de tamanho, ele também aumenta a taxa metabólica basal, então também aumenta o gasto metabólico aí, né? Você ainda produz picos de testosterona, picos de estradiol e picos de GH, que é o hormônio do crescimento, durante a atividade física. Picos que você não faria se não fizesse a musculação. Então, por isso, no ovário policístico, a musculação é o melhor exercício, porque você vai construir massa magra e vai perder mais percentual de gordura. Essa paciente vai conseguir um resultado fantástico, porque ela emagrece mais rápido e mantém o percentual de gordura, mantém a massa magra. É a forma dela perder menos massa magra estando em déficit calórico. Com isso, na hora que a gente fala então desses dois tratamentos, do aeróbico e da musculação, aeróbico via metabólica que chama-se mTOR aeróbico via metabólica que chama-se AMPK e musculação via metabólica que chama-se mTOR. Essas duas vias metabólicas, a AMPK é uma via de longevidade, de condicionamento cardiovascular, e a mTOR de ganho de massa magra, né, de estímulo ao ganho de massa magra, de consumo de percentual de gordura e de glicose, elas são antagônicas, uma inibe a outra. Então, por isso que, para essas pacientes que precisam perder percentual de gordura e ganhar massa magra, não é ideal que elas façam atividades físicas mistas, né, no mesmo horário. Né? Por isso que, às vezes, o funcional não é um exercício tão benéfico para essas pacientes, porque ela está fazendo um exercício que tem uma parte aeróbica e uma parte de musculação de forma antagônica, um puxando a corda para um lado e o outro puxando a corda para o outro em vias metabólicas diferentes. Então, com isso, a musculação, se a gente pensar no melhor dos dois mundos, seria a paciente fazer musculação num horário, né, usar a via metabólica mTOR, ganhar massa magra, construir, ter descanso e nutrição e fazer o aeróbico num outro horário. E um aeróbico numa frequência cardíaca de queima de gordura, que é aquela frequência cardíaca mais baixa. A frequência cardíaca de condicionamento, quando a pessoa está correndo, é uma frequência mais alta. Então a frequência aí para a maioria das pessoas, né, tem umas tabelinhas nas esteiras, a gente consegue ver isso lá, pela idade. Mas gira em torno aí de uns 130 a 140 batimentos, que seria andar rápido numa esteira, né, ficar ligeiramente ofegante, subir escada, pedalar numa ergométrica sem muita carga, né, sem muito peso, né, com pedal, você precisando fazer um esforçozinho para ele circular, ele não pode circular sozinho, mas sem aquele peso muito, muito forte, né, que você precise se esforçar mesmo para pedalar. Com isso, se você junta essas duas vias metabólicas, você consegue diminuir o percentual de gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. E isso traz um benefício muito grande para a resistência insulínica, que é a origem do ovário policístico. Na hora que a gente fala aí agora dos outros tratamentos, então quer dizer, dieta e treino é responsabilidade do paciente, né? Medicina integrativa é isso, é a gente pegar o paciente e mostrar para ele que uma parte do tratamento é responsabilidade dele e que não tem como alguém fazer por ele. Eu não consigo treinar para a pessoa, eu não consigo fazer dieta para a pessoa, porque se eu fizer não funciona para ela, funciona para mim, né? Então a pessoa tem que assumir esse compromisso. E é muito comum a gente ver no consultório, hoje mesmo teve uma paciente
paciente, a gente até bateu um papo lá, que a gente falou disso numa primeira consulta e ela chegou para mim e falou assim: ô Henrique, eu perdi um peso aqui, mas não perdi tanto assim e a coisa não está funcionando, eu não voltei a menstruar ainda, né? Eu tive até um início de sangramento, uma borrinha, mas não voltei a menstruar regularmente. Aí a gente foi conversando e eu fui ver que ela estava me falando que estava fazendo HIIT, né? Que é o High Intensive Interval Training, né? Ela estava fazendo aquelas corridas, aqueles tiros, né? E depois com descanso ativo ou passivo, né? Só que o HIIT a gente faz em geral 15 a 20 minutos e ela me falou que estava fazendo 40 minutos de HIIT, né? 40 minutos de HIIT, o que vai acontecer? Catabolizar massa magra, ela vai perder massa magra. E aí, perdendo massa magra, percentualmente a gordura dela mantém a resistência insulínica, né? Então não é o tratamento adequado, por isso que ela ainda não voltou a menstruar. A gente já teve paciente lá que perdeu 19 quilos para voltar a menstruar, ficava 5 anos sem menstruar, doida para engravidar, e aí com isso perdeu 19 quilos e conseguiu engravidar espontaneamente. Então, assim, tem jeito da gente fazer a coisa sem necessitar obrigatoriamente de tratamento de reprodução, né? E isso a turma da reprodução fica doida, porque para cuidar de uma paciente com ovário policístico é o desejo de todo médico infertileuta, né? Porque é só estimular a ovulação, que ela normalmente recruta bem, o paciente tem um pool de óvulos no ovário muito grande, recruta bem, e aí você consegue coletar. Fazer uma FIV numa paciente com ovário policístico é o sonho, porque você vai conseguir um número de óvulos muito grande e às vezes até com risco de hiperestímulo, dessa paciente ter óvulos demais da conta e a gente às vezes tem que até interromper o tratamento porque essa paciente recrutou muito, né? Então, se a gente cuida direitinho, essa paciente não precisa da FIV, se o problema for só esse, né? Então, essas características aí são muito importantes. Uma outra coisa que é interessantíssimo da gente abordar aí é que a paciente pode precisar então de nutracêuticos, que são vitaminas, nutrientes, né, que a gente usa, ativos que a gente usa para ajudar a cuidar do metabolismo da glicose e da resistência insulínica. Então, vitamina D em altas doses, ácido alfa-lipóico, a N-acetilcisteína, né? A cisteína é um aminoácido que faz parte da fabricação, da formação da glutationa, que é um anti-inflamatório potente que a gente tem em todas as nossas células, e anti-inflamar faz parte do cuidado da resistência insulínica, né? Quercetina, cúrcuma, mil-inositol. Mil-inositol é um medicamento maravilhoso, porque é um suplemento que participa de uma molécula que chama fosfatidil-inositol 3-quinase. É o fosfatidil-inositol 3-quinase, que tem o inositol, abre uma porta na célula que se chama GLUT4. Essa porta na célula é responsável por introjetar a glicose dentro da célula. Então, se você tem aí um inositol que coloca a glicose para dentro da célula, fica menos glicose disponível aí para o organismo precisar produzir insulina para absorver. E então ela se torna um facilitador da ação da insulina. Funciona super bem, né? O paciente melhora o padrão ovulatório, o inositol é rico no líquido folicular, né? Então ajuda bastante essa paciente a ovular e ovulando ela menstruar regularmente, né? Então aí são alguns nutracêuticos, alguns ativos que nos ajudam. Ômega 3, na questão da inflamação, picolinato de cromo, que melhora a compulsão por doces, né? Então tem vários. E tem também os medicamentos, e o carro-chefe dos medicamentos é o glifage, é a metformina, né? O glifage, ele é um facilitador da ação da insulina, então ele age diretamente no problema, que é uma resistência à ação da insulina, fazendo com que a insulina dessa paciente funcione um pouco melhor e, consequentemente, ela não precise produzir tanta insulina no pâncreas, diminuindo esse excesso de absorção de glicose na digestão, ela poder absorver essas glicoses e esses carboidratos um pouco mais lentamente, né? Na dieta também, esqueci de falar, na dieta também é importante sempre colocar proteína e carboidrato junto, porque a proteína atrasa a absorção do carboidrato. Então, na hora que você coloca carboidrato e proteína junto e divide isso em 6 refeições, então essa paciente vai comer pequenas porções várias vezes ao dia, ela vai melhorar a absorção da proteína e do carboidrato. E para o carboidrato ter uma característica anabólica, para a proteína ter uma característica anabólica, ela tem que ser dividida durante o dia mesmo, porque a gente só absorve 25 gramas de proteína líquida por refeição. Se você pensar aí num patinho moído, né, 100 gramas de patinho moído tem 25 gramas
de proteína líquida. Por isso que os iogurtes aí de supermercado, né, aqueles Yogo Pro, aqueles iogurtes proteicos que tem em supermercado, tem 23, 25 gramas de proteína, porque a gente não consegue absorver mais, né? O whey que a gente toma e achando que vai ficar forte por causa do whey, que nada mais é do que um alimento, né, uma proteína de fácil, de bom valor biológico e fácil absorção, ele também tem 25 gramas de proteína por refeição, né, por dose, né? Então, essa questão da dieta aí eu tinha esquecido de falar e é legal a gente colocar porque isso tudo é muito importante, né? Fazer uma dieta que seja antiglicante, anti-inflamatória, né, hipertrófica, e que a gente consiga fazer essa distribuição durante o dia de forma que a paciente aproveite melhor os nutrientes. Tá? Então falei da atividade física, falei dos nutracêuticos, falei dos medicamentos. Nos medicamentos aí a gente está falando da metformina, mas tem outras opções, né? A pessoa que é compulsiva por doce, que não está conseguindo segurar às vezes na bebida, né? A cerveja é um carboidrato muito importante, então assim, a gente pode usar também a bupropiona, que é uma excelente opção. E para anti-inflamar, a naltrexona em low dose. Você tem a dose de naltrexona pequena, né? A naltrexona é uma droga que ela, em pequenas doses, ela liga o receptor de opioides e solta do receptor. E, consequentemente, ela começa a produzir opioide. E isso desinflama. A gente está usando isso para cuidar de várias doenças. Aí eu vou virar o doutor LDN, né? Doutor low dose de naltrexona, porque eu adoro esse remédio, né? Paciente que tem psoríase, que tem endometriose, que tem fibromialgia, tudo isso, todas as doenças autoimunes, artrite reumatoide, né? Tudo isso tem ajudado bastante e é um caminho novo aí pra gente pensar em desinflamação, né? Então, dieta, né? Musculação, nutracêuticos, medicamentos. E aí agora também o equilíbrio do sono, né? Porque dormir mal literalmente engorda, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas quando a gente dorme mal, a gente não tem uma noite de sono satisfatória, a pessoa produz mais gastrina e grelina, que são dois hormônios que são produzidos no fundo do estômago, lá no fundo gástrico. E esses dois hormônios dão mais apetite. A paciente vai ter mais apetite, ela vai ter mais vontade de comer e ela ficando acordada durante mais tempo, ela acaba comendo mais durante a noite. É aquela pessoa que é voraz à noite, né? Durante o dia ela aguenta se curar super bem e à noite ela come e parece que saiu da guerra, né? Então a pessoa come muito à noite e isso tem a ver com a gastrina e com a grelina e com o equilíbrio de dois outros hormônios que a gente chama de adiponectina e leptina, que estão associados também ao metabolismo da glicose e que junto lá com os nutracêuticos a gente consegue ajudar no controle. Tem também a produção do pico de GH noturno, né? Nosso pico fisiológico de GH, nosso pico natural de GH, que é o hormônio do crescimento, que tem uma ação lipolítica, uma ação de quebra de gordura e uma ação de ganho de massa magra ao mesmo tempo. Ele produziu o nosso pico fisiológico, ele é noturno. Então, quando a gente não dorme bem, a gente não faz esse pico de GH e a gente acaba prejudicando isso. Não sei se vocês já repararam, quando a gente acorda de manhã parece que a gente está mais fininho, né? É o GH agindo. Você dormiu bem, você acorda melhor e acorda mais enxuto, né? Então isso é o equilíbrio do sono. Então vamos repetir: dieta, musculação, nutracêuticos, medicamentos, equilíbrio do sono e o sexto, controle do estresse, né? Que é o mais difícil de todos para mim, porque a nossa vida hoje é muito corrida, todo mundo está correndo, buscando aí o tempo todo, né? Trabalho, estudo, carreira, né? E às vezes os próprios problemas do dia a dia da nossa vida e o equilíbrio do estresse ele é complicado, né? O estresse, o que ele produz? Ele produz o cortisol. O cortisol é um hormônio catabólico para a massa magra, é um hormônio que vai buscar glicose na massa magra para jogar na corrente sanguínea. Porque o cortisol é o hormônio da reação, da proatividade. Você, para fazer as coisas do seu dia a dia, você precisa de ter cortisol. E então ele é importante, você não pode ficar sem ele. Mas o ideal é que tenha níveis adequados aí de cortisol. Quando você tem um cortisol excessivo, né, reflexo de luta ou fuga, né, eu sempre falo isso para os pacientes,
é como se tivesse acontecido um evento agudo aí, né? Você estivesse vivendo estressado o tempo todo, né? Você vai ser atacado por um leão, né? E aí, na hora que você dá de cara com o leão, o que você tem? Descarga de adrenalina, pupila dilata, a boca seca, né? E depois a descarga de cortisol. O cortisol, ele faz gliconeogênese, ele pega a glicose no fígado e joga na corrente sanguínea e faz catabolismo muscular. Ele quebra músculo para jogar a glicose na corrente sanguínea, para você ter energia para brigar ou para correr. Se você não brigar e nem correr, se você não gastar essa energia fisicamente, então, o que acaba acontecendo para quem tem resistência insulínica, que não pode ver glicose na corrente sanguínea? Absorve com voracidade muito grande. Então a pessoa acaba pegando glicose no músculo e jogando na gordura. Ele cataboliza músculo e anaboliza gordura, né? Então, consequentemente, o cortisol é um hormônio catabólico para o músculo, né? Então, controlar o estresse ajuda bastante. Eu falo para os pacientes assim, para as tarefas que são obrigatórias, fazer pela manhã, né? Porque se você deixar para o final da tarde, isso gera um estresse e gera uma ansiedade, né? Então falei aí dos 6 pontos, vou repetir aí, ó: dieta low carb, com carboidratos de baixo índice glicêmico, associado sempre a proteína, o ideal é comer de 3 em 3 horas, 6 refeições, e comer de 3 em 3 horas simplesmente para não perder massa magra, tá? Eu volto a dizer, o jejum e a cetogênica poderiam ser opções, mas para quem precisa conquistar massa magra, às vezes não é legal. Eu gosto muito de usar o jejum e a cetogênica como dose de ataque naquelas pessoas que estão mais obesas, né? A pessoa que está muito obesa, às vezes você faz um jejum, uma cetogênica, essa paciente dá uma perdida de peso grande, e é muito comum o paciente querer comparar, querer ver isso na balança, né? E a balança às vezes não é o melhor companheiro para essas questões, né? Por isso que eu peço aos pacientes para fazer fotos do físico, do corpo, para ir comparando e vendo o seu próprio físico evoluindo, porque a pessoa, quando ganha massa magra e perde percentual de gordura, a balança às vezes não demonstra isso, ela é ingrata, né? Pra você ter ideia, quando eu era gordinho, né, eu já fui um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? Eu pesava 112 quilos, bem gordinho, né? Hoje eu peso 107 quilos, né, com outro biotipo, com outro físico. Então, se você for pensar, são só 5 quilos de diferença, mas a constituição é outra. Então balança não é uma coisa muito legal para fazer essa interpretação. Índice de massa corporal também não é uma coisa tão legal para fazer essa interpretação, né? Se você for pensar, eu tinha 112 com a mesma altura, que o índice de massa corporal é só uma relação entre altura e peso, né? O meu peso era 112, minha altura 1,77 m, meu índice de massa corporal 34. Hoje meu peso é 107, minha altura é a mesma, 1,77 m, meu índice de massa corporal é 33. Então, quer dizer, isso não faz tanta diferença. Por isso que a gente tem que avaliar o físico, e sempre quando a paciente vai no consultório, a gente dá uma olhada no físico, a gente fala sobre a distribuição de gordura, porque o hormônio fala pelo corpo, né? Na hora que a gente vê a distribuição de gordura, culote, quadril, a gente vê o estrogênio, a gente vê a paciente que tem o buço, que tem o pelo na dobra da mandíbula, no queixo, meio do peito, mamilo, né, debaixo do umbigo, né, a virilha com pelo mais grosso, pelo no cóccix, em cima do bumbum, são regiões típicas aí de pelos masculinos e que a gente consegue identificar esse androgenismo, tá bom? Então, assim, eu dei uma pincelada básica sobre essas questões de ovário policístico, tem muitos mais detalhes, né? A gente tem muita coisa para dizer sobre isso ainda, mas eu coloquei de uma forma básica para que vocês possam dar um tempo aí para eu responder perguntas, né? Então, eu queria que vocês colocassem aí para mim algumas perguntas para a gente poder ir respondendo, né? Poder falar um pouquinho. Vou chegar aqui o celular mais perto para poder ler as perguntas, né? Então, se vocês puderem começar a me perguntar aí, a gente vai falando um pouquinho, né? E aí conseguindo mostrar para vocês que tem tratamento, né? Eu tive paciente recentemente aí que perdeu 23 quilos, vai treinar com a gente agora no Caverna, né? Achei legal demais, porque assim, o Caverna é um senhor professor de educação física. Quando eu entrei lá, ele bateu o olho em mim e falou assim: nossa, parece um pão de queijo, nós vamos dar um jeito nisso aí, né? Mas de toda forma, ele veio me mostrando que a gente tem condição de treinar, aprendi demais com ele, e todo lugar que a gente vai, a gente pode aprender e pode conseguir grandes resultados, né? Então,
Então, as pacientes aí, ó, tem a Denise aqui ó, falando da falsa magra. As pacientes às vezes acham que por serem magras não tem ovário policístico. Isso não é verdade, né? Por que que não é verdade? Porque a questão é percentual de gordura. Às vezes quando você vai olhar uma paciente que é falsa magra, né, que você olha de roupa, é aquela paciente que é magra, que tá bem, né? Mas na hora que você olha sem roupa, e por isso que eu gosto de ver o físico, você consegue ver o percentual de gordura daquela paciente que está escondido ali debaixo da roupa. Todo mundo que tem um percentual de gordura acima de 25% tem algum grau de resistência insulínica. Todo mundo. É muito raro uma pessoa que tem um percentual de gordura um pouco mais alto que não tenha um pouquinho de resistência insulínica. Não necessariamente essa resistência insulínica vai se caracterizar por um ovário policístico, né? Mas aquela paciente pode ter. E as pacientes que são magras, às vezes elas estão, por causa desse percentual de gordura, inflamadas. Ou têm inflamações por outras causas, né? Por exemplo, a endometriose, né? E que pode, às vezes, ajudar nessa questão aí de desenvolver as características do ovário policístico, né? Aqui, tem uma paciente aqui, ó, tenho SOP e estou grávida, estou com muita acne, está relacionado ao ovário, consigo melhorar isso na gestação? Bom, na verdade, o que acontece? A gestação, ela já é um momento de resistência insulínica natural. Toda grávida tem uma resistência insulínica. E quando você junta essa resistência insulínica de antes, quer dizer, você já tinha SOP, com a resistência insulínica da gravidez, você aumenta a chance de ter diabetes gestacional, né? E aí você aumenta o acúmulo. E durante a gravidez, aumentando o acúmulo, você aumenta ainda mais essa resistência insulínica. A acne, ela tem uma relação direta com a oleosidade. Então, assim, a paciente que tem um pouquinho mais de oleosidade, ela tem uma relação direta. O que você pode fazer na gravidez é cuidar mais da oleosidade. Tem alguns cremes que melhoram a oleosidade que você pode usar, mas é legal você consultar um dermato, né, para eu não falar aqui na rede, porque senão a gente às vezes é mal interpretado. Mas é legal você consultar um dermato e ele vai te recomendar alguns cremes que podem controlar um pouquinho essa oleosidade, você lavar o rosto um pouquinho mais, fazer um skincare, né, um cuidado mais do rosto aí, da pele, pode te ajudar um pouquinho a resolver essa questão da oleosidade na pele e melhorar a acne. Cuidar um pouco do intestino também ajuda. A grávida ela tem uma redução da motilidade gastrointestinal, costuma evoluir com a disbiose, e a inflamação intestinal e a disbiose também podem combinar com algumas alterações de pele, tá bom? Vamos ver mais aí, ó. Quem mais? Os farmacológicos são para sempre? Não, aí ó, a pessoa que fala assim, eu vou ter que tomar remédio ou nutracêutico para sempre, na verdade não, porque o que acontece? O tratamento do ovário policístico, ele inclui perda de ganho de massa magra e perda de percentual de gordura. Então se você não tiver mais resistência insulínica e diminuir a cascata de hormônios que faz com que você tenha excesso de dihidrotestosterona e excesso de estradiol, você volta a menstruar regular, seu organismo se equilibra e você fica livre dos medicamentos. Eu tenho algumas pacientes, hoje teve a Joana lá no consultório, paciente amiga minha, a gente vai fazendo amigos, não é só pacientes não, né? E ela hoje não usa praticamente nada, mas treina muito bem, 6 vezes por semana, ganhou massa magra, está com físico atlético, percentual de gordura baixo. Então a gente acaba tendo um resultado muito legal. Só que é um processo, né? Músculo para construir demora muito. É mais fácil emagrecer do que construir músculo. Músculo sobe de escada e desce elevador, né? Então é muito comum, você fala com a paciente assim, como é que tá aí o treino? Como é que tá a atividade física? Ela pega e fala o seguinte, olha, eu viajei essa semana, fiquei 15 dias fora, e lá eu não treinei, eu comi tudo que eu quis e coisa e tal. Então ela ficou ali 2, 3 meses treinando e passou 15 dias jogando tudo fora, né? Então, às vezes eu falo isso, né? Quem me vê no Instagram sabe, eu vou pra praia, eu vou viajar, eu treino. Por quê? Porque eu pago a minha parte, né? Se eu conseguir fazer a minha parte, eu minimizo meu estrago. E eu não perco aquela massa magra que eu poderia perder deixando de treinar. Então, assim, a paciente tem que focar nisso. Eu até falo, muita gente sabe que eu falo isso. Eu saio para a praia, vou, treino e chego em casa com pão para a turma comer um pãozinho de manhã quentinho que eu trouxe depois do meu treino. Já a minha parte está paga, né? Vamos lá. Tem paciente, qual a frequência ideal da musculação? Tá?
Musculação, na verdade, é o seguinte, quanto mais você distribuir o treino, melhor, né? Se você consegue executar pelo menos 4, 5 vezes por semana, a gente consegue distribuir os grupamentos musculares de forma que você consiga uma efetividade muito grande do ganho de massa magra. Às vezes treinando, por exemplo, quadríceps num dia, no outro dia um peito com tríceps, no outro dia glúteo, no outro dia costa com bíceps, no outro dia ombro com trapézio, no outro dia posteriores de coxa, e 5, 6 treinos. De forma que você dê muita intensidade, muito volume para cada grupamento, para você fazer o máximo de microlesões musculares naquele grupamento muscular, para que ele gaste energia para se recuperar e aumente o seu metabolismo, aumente o seu gasto metabólico ali para recuperação. Então, quanto mais a gente puder dividir o treino, melhor. Eu falo que o treino, assim, existe uma tríade aí de profissionais que é muito interessante da gente ter no ovário policístico, que é o médico que cuida disso, a nutricionista que nos ajuda aí a dar opções de dieta e o educador físico que vai dedicar, que vai trabalhar bastante essa forma sua de treinar, para que você não se machuque, para que você consiga otimizar o seu treino e tenha bons resultados, né? Que mais aí? Vamos. Aí a Michelle aí, ó. Obrigado, minha amiga, obrigado, né? Musculação 5 vezes por semana aí, ó. Quase 9 meses de gestação, ganhando 2 quilos e nenhuma gordurinha fora do lugar. Que beleza, parabéns, né? Então, basicamente é isso. Bom, eu estou respondendo algumas perguntas e eu não quero tomar muito tempo de vocês, a gente está falando aqui, já tem quase 1 hora, né? E eu não quero ser chato, eu quero toda hora estar apresentando coisa nova para vocês e deixar aquela pulguinha, aquela dúvida no ar, para que vocês possam me perguntar aí no direct do Instagram. Eu vou subir esse vídeo pro YouTube também, então quem quiser assistir lá no YouTube uma outra vez, quiser tirar dúvidas depois, né? A gente pode fazer isso. A gente vai estar discutindo essas coisas com mais frequência. Todas as quintas-feiras, 20 e 30, a gente vai estar falando aqui de um assunto legal. Então reservem esse horário para vocês. Toda quinta-feira, 20 e 30. Vocês podem colocar aí pra gente também alguns assuntos pra gente falar. Se vocês quiserem falar mais de treino, mais de performance, mais de ganho de massa magra, mais de hormônios, mais de implantes, mais de endometriose, mais de reprodução, né? Mais de disfunções sexuais. A gente pode falar de tudo, né? Estética íntima, a gente pode abordar um pouco essa questão, que é um assunto pouco falado, que as pacientes às vezes ficam um pouco constrangidas de falar, mas muita gente se incomoda um pouco com essa questão, né? Então é uma coisa que quando a paciente vai no consultório e que eu explico para ela, falo para ela um pouco sobre essa questão, tem paciente que nem sabia que existe, convive com um desconforto aí a vida inteira, né? Então tem muito assunto para a gente abordar, tem muito assunto, a gente mexe com muita coisa. Hoje estou cuidando até de homem, também ginecologista cuidando de homem, você já viu isso? É porque eu comecei a cuidar de performance das minhas pacientes mulheres e as pacientes falavam assim, cuida do meu marido também, e a gente foi cuidando, né? Porque eu falo que o meu trabalho hoje é deixar as mulheres bonitas, saradas e com vontade de namorar, né? Aí elas ficam com vontade de namorar e os maridos às vezes não acompanham, então a gente tem que botar a turma bem também para dar uma adequação aí no casal, né? Então, é muito legal, a gente tem uma oportunidade muito grande de cuidar das famílias, de mudar o hábito de vida das pessoas, mudar as famílias inteiras. A gente começa, essa paciente que vai treinar no Caverna, que eu falei, é muito interessante, ela perdeu 23 quilos, né? A família tem vários gordinhos ali na família, e eu já comecei a cuidar da tia, vou começar a cuidar da mãe, do irmão, nós vamos botar esse povo todo treinando, magrinho, sarado, feliz, né? Mudando o hábito de vida e principalmente com saúde, né? Então, se vocês quiserem, a gente tá próximo aí, ó. A Lucila falando aí, ó, meu marido e o meu marido aí falando aí. Então a gente vai cuidando de tudo aí, botando todo mundo legal. Carol, ó, que legal, né? Então, assim, uma turma muito legal pra gente poder abordar. Bom, eu vou preparar para nosso próximo encontro aí, falar um pouquinho de treino, né, de atividade física na gestação,
tá joia? Por que eu vou falar um pouquinho disso? Porque é um mito, né? As pacientes, elas acham que grávida tem que ficar deitada numa cama, que não pode fazer nada, né? Que não precisa fazer nada, que atividade física na gravidez é um pecado, né? Você vai ver na hora que você anda na rua aí, que você vê uma grávida treinando, você vê um vídeo de uma grávida treinando, todo mundo xinga, briga, acha que é um problema, coitado, você está fazendo mal pro seu neném, e é o contrário, tá joia? Então, vamos cuidar de tudo. Estou aqui para vocês, à vontade, para o que vocês precisarem. Eu agradeço aí o tanto de gente que apareceu aí, as perguntas. As perguntas podem continuar lá no direct e eu estou à disposição agora no meu estúdio aqui, ó. Eu, o Galão da Massa, os meninos e o meu estúdio novo aqui para poder conversar com vocês e bater papo. E eu agradeço demais o carinho de vocês. Como é que nós vamos fazer? Eu quero que vocês me deem sugestões agora de como vai ser a nossa despedida, né? Agradecendo, tipo Miguel Falabella, como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos inventar uma despedida legal para a gente marcar todos esses nossos encontros, tá? Por enquanto eu vou ficar aguardando as dúvidas e as sugestões. De toda forma, ó, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tira foto aí pra mim, ó, pra eu botar no Instagram depois. Tirou? Tira foto aí, galera. Ó, tá? E a gente volta quinta-feira que vem com assunto novo pra vocês. Surgiram novos assuntos pra gente ter muita conversa aí pra frente, tá? Beijo, tá bom? Tchau, tchau.